Meus caros colegas de mesa, Leonardo, Alessandra, Paulo, Joselder, os caros colegas tributaristas que estamos aqui nesses dias discutindo alguns temas interessantes, eu falo que, para mim, o primeiro ponto importante num debate é delimitar o seu objeto. Igual quando eu falo vai fazer artigo, eu preciso identificar o que é que eu vou falar. Então, eu resolvi, nessa linha, falar do IVA, e digo isso por um primeiro fato. Semana passada, eu recebo no meu WhatsApp uma divulgação do Congresso, fala: sou Flávio Couto Bernardes, vai falar e apresentar definitivamente as soluções da tributação sobre o consumo no Brasil. Eu parei de dormir. Se for esse coisa, eu vou falar: acabou, não tem solução. Aí eu não teria o que falar. Isso é culpa do Alexandre, eu acredito, que não está por ali, o Alckmin, nessa propaganda da solução sobre o consumo. Ainda mais num país com a estrutura de tributação que nós temos. Então, a ideia dessa discussão é exatamente trazer alguns pontos, e por isso mesmo meio desconexos, em relação àquilo que é, talvez, o maior manicômio tributário do nosso sistema, que é a tributação sobre o consumo. Em algumas partes, quase impossível de ser compreendida pela gente, imagine pelas pessoas que lidam nisso no dia a dia, sem um conhecimento técnico aprofundado. Então, dentro desse destaque, primeiro, situar o tema. Eu não posso falar de tributação, reforma, IVA, tributação sobre o consumo, sem situar. Tributação não é um fim em si mesmo. Tributação é algo que é importante ao Estado, uma parcela da nossa contribuição. Então, eu preciso sempre olhar essas duas pontas na sua sistematização. E na ponta do Estado, talvez uma que tenha os maiores problemas atualmente, que é a parte federativa, e por isso destaquei. Hoje, o desequilíbrio da federação em relação a essas questões tributárias e a tributação sobre o consumo é uma delas, e uma importante. Ela precisa ser revisitada em qualquer rediscussão de reforma de tributação sobre o consumo. Por quê? Porque eu preciso encontrar um equilíbrio mais correto para que realmente o Brasil se torne uma federação. Aí o segundo ponto está dentro da repartição das receitas. Por quê? Porque o ICMS, que é a nossa grande referência de tributação sobre o consumo, e o IPI, eles são arrecadados, esses dois tributos, e divididos para os demais entes. Então, eles compõem a repartição de receitas tributárias, que tem por objetivo principal garantir a autonomia financeira de cada um desses entes. Então, preciso quebrar uma primeira premissa. A autonomia financeira do ente tributário não se dá só com a arrecadação direta de tributos. Ela também acontece depois da repartição. Então, o simples fato de eu tirar uma competência tributária de um determinado ente não significa, por si só, que essa reforma seria inconstitucional, violaria a cláusula pétrea do federalismo. Não. O que vai resultar, eventualmente, dentro dessa discussão federativa da reforma sobre o consumo, se uma mudança de competência tributária ela é ou não inconstitucional, é o resultado final da distribuição destes recursos para cada um dos entes da federação. Então, eu jamais posso perder de vista essa situação. E na tributação sobre o consumo, isso se tornou aí relativamente grave, exatamente pela desestruturação da guerra fiscal dentro do ICMS e do problema das repartições de receitas sobre o consumo, que é o ponto que a gente entra aqui na sequência. Tributação sobre o consumo. Hoje, mais de 50% da carga tributária brasileira, então nós estamos falando mais de 17%, ela tem em torno de 33%, mais de 17% da arrecadação tributária brasileira é de tributo sobre o consumo. Qual o problema? O problema é que qualquer discussão de um sistema tributário justo no plano fiscal, essa ênfase na tributação sobre o consumo, ela é contrária à ideia de justiça fiscal, de capacidade contributiva e de isonomia. E é exatamente por isso que se fala tanto que a tributação sobre o consumo no Brasil ela é
regressiva. Ela é regressiva porque eu não consigo identificar a capacidade contributiva individual de cada pessoa que compra bens ou serviços. Então, criaram um critério mais geral, basicamente no IPI e no ICMS, traduzido na seletividade, que também se aplica ao IVA, que a gente vai falar adiante, do Imposto sobre Valor Agregado, que não observa essa capacidade. Então, quando uma pessoa de menor renda vai adquirir o produto, ela paga o mesmo tanto de carga tributária de quem tem maior capacidade econômica. Por isso que os principais sistemas tributários mundiais, eles têm ênfase em quê? Tributação sobre a renda e patrimônio. Por quê? Porque eu individualizo a riqueza, então a carga tributária é melhor distribuída e, naturalmente, fica mais justa. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido no país. Pela falta de uma discussão séria, de aplicar o sistema tributário constitucional de forma correta, os entes federados, e a principal culpada disso tudo é a União, explicarei por quê, eles estão colocando uma carga muito forte dentro da tributação sobre o consumo. E eu acho que com a greve recente dos caminhoneiros isso ficou muito claro. Quando a gente tem, todo final de maio, lá o dia sem imposto, né, o dia de imposto livre, esqueci o nome que eles designam, e a gente compra produtos sem a carga tributária, isso se mostra bem direto. Então, vocês veem, a gasolina custa, acho que o Pedro Parente, antes de cair, falou lá 1,57 que exporta para a Bolívia, 1,60 a gente paga 4, já 5 na bomba. E a maior parte disso é o quê? Tributo. Sendo que nós temos uma Constituição que estabelece produtos essenciais devem ter uma carga tributária sobre o consumo baixa. Por isso que os nossos produtos essenciais eles são baixos. Por exemplo, joia 11% e os não essenciais. E os essenciais, os essenciais, né? Os não essenciais, que são mais elevados, telecomunicação, combustível. Então, você tem a parte de energia. Então, é uma distorção que não é culpa do sistema, é culpa de quem aplica o sistema, que é o Poder Judiciário, e, sobretudo, de quem vai regulamentar e elaborar esse sistema, que é o Poder Legislativo. E qual que é o grande problema da origem disso no Brasil? Estarei aqui sintetizar rapidamente. Começa quando, na contramão daquilo que acontecia na história, na emenda 18 de 65, então num debate no final da década de 50 e início da década de 60, a grande tributação sobre o consumo, que ali se torna não cumulativa, ao invés de ser adotada de maneira unificada, como os demais países fizeram, e o IVA se tornou uma referência por isso, resolveram repartir competências exatamente para atender, então, a ideia de que isso melhoraria o federalismo, ao se ter um tributo sobre o consumo para a União, um para o Estado e um para o município. Então, aqui se tem exatamente a origem do problema. E aí vem agravado no tempo, pós-Constituição de 88, quando, ao contrário daquilo que também se estabelece no Estado Democrático de Direito, a União, em detrimento dos estados e dos municípios, resolve concentrar economicamente a arrecadação tributária. De que forma? Ela aumentou o imposto de renda? Não. Ela foi exatamente onde se estava tirando a maior base de arrecadação, tributação sobre o consumo. E o PIS e a COFINS substituindo o então FINS Social, de 82, saem de um patamar de arrecadação de 20 bi ano até em 94, 95, hoje para ser um dos principais arrecadações, mais de 200 bi em relação à carga tributária brasileira. Então, reparem, nós temos guerra fiscal nos estados. Então, os estados abrem mão para fins de benefício. Ora, se eles abrem mão e diminuem o ICMS, qual que seria uma consequência lógica? Diminuição da carga tributária e redução do preço dos produtos. Isso aconteceu? Não. Por que isso não aconteceu? Porque a União ocupou esse espaço com o PIS e a COFINS e aumentou a tributação sobre a carga de consumo. Então, toda a lógica trabalhada dentro do sistema constitucional com relação à parte do consumo, ela, conjugada com a ideia de federalismo fiscal cooperativo, que é uma redundância falar em federalismo cooperativo,
ela perde o seu norte. Principal problema, sem dúvida nenhuma, que é o maior imposto sobre o consumo brasileiro, que é o ICMS. PIS e COFINS virou um ICMS melhorado para a União para arrecadar, piorado para o cidadão. Então, a base do ICMS ela é mais visível do que o PIS e COFINS, e a União surfa nessa parte, exatamente pelo fato que eu tenho 27 estados arrecadando, tenho cada um com a sua legislação, então, legislações diferentes, não unificadas, e que aí, quando você vai tentar explicar para alguém que tem ST aqui, não é ST, que um é com MVA, outro é sem MVA, que eu vou transportar para o estado tal, mas lá tem, o outro não tem, ninguém entende. Quando você tira a lógica do direito, é porque algo está errado. E o ICMS é o próprio retrato disso, ele não tem lógica. Se não tem lógica, não devia ser nem direito. Então, é um problema seríssimo a questão do ICMS. Então, ao mesmo tempo que eu preciso reformular a tributação sobre o consumo para o federalismo, eu também preciso fazê-lo para o cidadão. O cidadão não pode trabalhar com o caos tributário que existe e com essa elevação grave da carga tributária sobre estes produtos. E aí resulta exatamente na questão dos conflitos de competência. Não é o objetivo aqui da nossa discussão. Por que conflito de competência? Porque quando eu divido a ideia, tributação sobre o consumo, a base econômica é consumo, esse é o fato gerador. Quando eu tento dividir isso, fica impossível realizá-lo de forma objetiva. O que é serviço? O que é mercadoria com os outros serviços? O que é industrialização? Industrialização, o IPI é o cenário. Industrialização é o que a União entende por industrialização. Porque até embalar produto pode ser considerado industrialização, em algumas situações pela legislação, ou seja, eu não consigo delimitar o que é de cada um. E por isso que entra naturalmente o problema de conflito. Tem uma operação, aí um que é ICMS, outro que é IPI, agora tem um parecer salvo engano, Túlio pode me ajudar, da Procuradoria da Fazenda, falando que pode ter IPI e ISS, eu acho que na industrialização sob encomenda. Então, eu tenho uma série de conflitos dentro dessa realidade. Trouxe essa aqui até é mais recente, 2009, mas como assim mais recente? Porque tributação de indústria gráfica começou em 92. Quando eu entrei na Procuradoria do município em 96, foi uma das primeiras causas que caiu, defender o município. Ou seja, até hoje se discute problema gráfico. Não é o objetivo, só trouxe isso por curiosidade, mas os números estão aí. STJ, conflito de competência, tem lá ICMS 22 súmulas, IPI 3 e ISS 6. Recursos repetitivos discutindo conflito de competência 6. E olha que nós vamos completar 30 anos de Constituição. Depois de 30 anos, se eu estou discutindo conflito de competência tributária, é porque não tem solução. E aí você pega a decisão. Tem hora que o STJ fala A, e você vai falar, não, agora ele vai falar A de novo, porque a lógica é a mesma. Aí ele vem e fala B. Aí você não consegue interpretar como que vai ser, de forma previsível, a jurisprudência seguinte, que é o grande problema dos precedentes no Código de Processo Civil. Porque eu não tenho coerência no próprio sistema judicial, porque é impossível ter coerência em tributação sobre consumo. STF, números, ICMS, 3 súmulas e 2 vinculantes, 5. 31 repercussões gerais sobre conflito de competência no STF. Nem o STF conseguiu botar a mão na cumbuca até hoje desse problema. Como ele não discute o que é renda para não ter, como ele deu uma decisão sobre o consumo que não resolve nada, no PIS e COFINS, e na parte também do STJ, ele continua com relação a essas discussões. Aí entra, então, o IVA. Qual que é a ideia do IVA? Exatamente, eu tenho tributação sobre o consumo caótico. O nosso histórico dela e a nossa realidade mostram o porquê. Onde que nós temos que ir? Vamos fazer, o que eles chamam lá na administração de benchmark. Vamos analisar os vizinhos, como que eles resolvem o problema de tributação sobre o consumo. Isso o Brasil devia ter feito lá atrás. O imposto sobre valor agregado foi concebido e desenvolvido na Europa.
né, consolidou com a Comunidade Econômica Europeia, mas no final da década de 60 eram poucos países ainda integrantes. Por quê? Porque foi na França a primeira ideia de tributação, disputa com o Brasil, sobre o consumo não cumulativo. Então, o que a Europa trabalhou? Numa tributação única sobre o consumo. Por quê? Porque isso simplifica. Eu vou ter uma base tributária só. Então, depois de muito tempo, está prevista na reforma tributária proposta agora, em 2017, pelo Luiz Carlos Raul, a introdução do IVA no Brasil. Isso é uma proposta nova? Não. Mas é uma proposta interessante e vou colocar os seus principais pontos. Mas antes é exatamente necessário trazer esses 2 pontos do IVA. Primeiro, por que simplifica? Porque eu não preciso discutir se é serviço, se locação é serviço, não é produto, não é nada. Aí eu tenho todo um setor econômico expressivo sem tributar sobre o consumo, porque não incide ISS, segundo o Supremo, em locação. Fez movimentação, não importa se quem cobrou é comerciante, não é, se é industrial, não é, eu não preciso nenhum desses conceitos. Fiz uma transação, tem valor econômico? Tributa. Ali está o sinal da riqueza, mas tributa de forma moderada. A alíquota média do IVA é 18% e também escalonada dentro da seletividade. E a carga tributária sobre o consumo não costuma passar desse patamar nesses países, vou falar da Europa, que adotam IVA. Todos os outros países da América Latina adotam IVA, na base europeia, então colocado Mercosul, todos. E o segundo é transparência, porque quando eu tenho uma tributação sobre o IVA, primeiro, eu sei o que cada um está pagando de carga tributária, porque é uniforme. Não tem discussão, eu pago isso, eu pago aquilo, prejudicial à empresa que acha que vai pagar ICMS, de vez em aí vem a decisão, paga o ICMS, igual no setor de publicidade, só que não tem crédito, ou seja, vai tomar uma tributação na veia sobre faturamento direto, um absurdo. Então, as diretivas do IVA resolvem todos esses problemas do que se tem na Europa. E eu sei quanto incide sobre cada produto, o que cada um está pagando, e consigo analisar de forma mais fácil, não só o cidadão, mas também como o Estado está se financiando através da capacidade tributiva de cada um. E qual que é a ideia da proposta do Raul? Primeiro, junta CSL com imposto de renda, por MIS termina as contribuições. Redução de contribuição previdenciária, CPMF, aí vem imposto seletivo monofásico, então vários países adotam esse modelo. Na realidade, quando eu vou no PIS e COFINS no setor de combustível, que foi discutido então esses dias, ela é um monofásico na origem. Então, você tem um modelo para setores específicos da economia monofásico. Cobro na origem e não tem mais tributação durante a cadeia produtiva, que é um ponto interessante. E esse é o principal. Instituo o IVA. Acabo com o quê? Olha só, imagina se extinguir ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS e salário e educação. Vocês imaginam o sistema tributário sem isso? Talvez para advogado vai ser pior, como nós, assim, a situação, né, das leis, dos contratos, mas olha que maravilha eu não ter que olhar ICMS do Estado do Amazonas, do Estado do Rio Grande do Sul para fazer uma operação. E cada um com as suas características, com problema de diferença entre regiões. Mas, regulação por lei federal, isso já devia ter existido agora na tributação sobre o consumo, independentemente disso. Arrecadação centralizada nos estados. Mas eu vou tirar a competência dos outros? Vão. Isso vai mudar o federalismo? Não. E falo adiante. Não cumulativo. Por quê? Porque um dos grandes problemas da tributação sobre o consumo hoje é que parte é não cumulativa, a parte que é não cumulativa, igual o PIS, a COFINS, o ICMS e o IPI, é não cumulativa quando o governo quer, e ninguém discute isso. Então, a Constituição você quase rasga, principalmente para o IPI, para o PIS e para a COFINS. Então, a cumulatividade é de acordo com o governo. Não, tem que ter uma não cumulatividade efetiva. E o ISS, que é cumulativo, o STJ não sabe o que faz com ele. Tem hora que o STJ julga e deduz da base valores. Isso é não cumulatividade. Como se eu estivesse fazendo crédito e débito. Não tem isso para o ISS na Constituição.
Então eu resolveria o panorama disso. E tem alguns serviços que vão direto na ponta. O IVA resolve, eu tenho uma alíquota menor direto para o setor de serviço que não está agregado em cadeia produtiva. Tem solução no IVA de forma simplificada. E aí a ideia dos estados e Distrito Federal tornarem superfísicos, que na realidade os principais estados já são. Eles têm uma eficiência que não é a mesma da União em arrecadação e fiscalização, mas eu diria que é próxima, muito bem organizados, uma fiscalização bem informatizada, com dados e parâmetros na mão, como tem que ser o fisco. Então, uma fiscalização eficiente. E por que deixar na mão dos estados? Porque os estados já estão em todo o aparato para o ICMS. O IVA é o ICMS, acabando o restante da tributação sobre o consumo. E nós conseguimos fazer isso muito bem, colocando a tributação do ICMS para os estados. Por que para os estados? Porque eles se organizam com o problema das alíquotas interestaduais, de FAO, etc. Então, o Brasil achou uma boa solução, porque o restante dos países do mundo, mesmo os federados, como a Alemanha e a Argentina, o IVA é de competência da União. Eu falei que não é nova a proposta de IVA, porque em 95, no governo Fernando Henrique, na primeira proposta apresentada, ele queria colocar um IVA em competência concorrente da União com os estados e trazer boa parte para a União. E não regulamentava, era um caos de proposta. Depois, teve um substitutivo e teve uma proposta organizada pela professora Isabel, na época do governo Itamar, aí depois a do Palocci, no primeiro ano do governo do Lula, uma segunda do Lula, agora que está se retomando de novo o tema, e sempre discutiu o problema da tributação sobre o consumo e o IVA. Aí alguns, principalmente colegas do município, falam, mas nós vamos perder o ISS. 95% dos municípios não arrecadam ISS. Não vou falar que é isso tudo. Arrecada ISS, município de maior porte. O restante, arrecadar ou não arrecadar ISS, quase não faz diferença. E, aliás, os municípios não têm estrutura técnica, operacional e de competência e eficiência para isso. Isso não é inconstitucional. Mas como? Se repartirem o IVA de forma adequada, aumentando o valor de repasse para o município, atende perfeitamente à Constituição. Então, por isso que a reforma tributária introduzindo o IVA, há muito já é debatida, não é assunto novo, e para mim a única, não diria solução, mas a melhor proposta existente para resolver a matéria. E fico até feliz com essas propostas do Raul, porque eu defendi a minha dissertação em 2000 na Federal, e o título é O Imposto sobre Valor Agregado no Federalismo Brasileiro. E todos esses pontos que ele aponta, eu já defendo desde do final da década de 90, que essa tem que ser a solução, tirando todo esse restolho de competência dos municípios e centralizando o IVA nos estados, e que não há inconstitucionalidade nisso. Obrigado pela atenção de todos.